Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. A árdua luta pela felicidade. Nas Escrituras reveladas, o Senhor Supremo é descrito como Satchitananda Vigraha. Sat significa eterno, Chit significa pleno de conhecimento, Ananda significa bem-aventurado e Vigraha significa que Krishna é uma pessoa. Portanto, o Senhor, ou a divindade suprema, ou o único e incomparável, é uma personalidade plena de conhecimento, eternamente feliz, tendo completo sentido de sua identidade. Ninguém é igual a ele ou maior que ele. Esta é uma descrição concisa do Senhor Supremo. As entidades vivas, as jivas, são espécimes diminutos do Senhor Supremo e, sendo assim, manifestam em suas atividades o desejo da existência eterna, de conhecimento completo e de felicidade. Estes desejos são evidentes na sociedade humana e nos sistemas planetários superiores, Svargaloka, Janaloka, Tapoloka, Maharloka, Brahmaloka e etc. As entidades vivas desses sistemas planetários superiores gozam de uma duração de vida mais longa, de uma maior quantidade de conhecimento e geralmente de uma existência mais bem-aventurada. Mas mesmo no planeta mais elevado deste mundo material, onde a duração da vida e o nível de prazer são milhares e milhares de vezes superiores aos da Terra, ainda existe a velhice, a doença e a morte. Consequentemente, o nível de tal prazer é insignificante em comparação com a bem-aventurança eterna de que se desfruta na companhia do Senhor Supremo. O serviço amoroso ao Senhor Supremo em diversos relacionamentos faz com que até mesmo o prazer do Brahman impessoal seja tão insignificante como uma gota d'água em comparação com o oceano. Todo ser vivo deseja o grau máximo de prazer neste mundo material, e ainda assim todos são infelizes. Esta infelicidade está presente em todos os planetas superiores, apesar da duração de vida mais longa e dos níveis mais elevados de prazer e conforto. Isto se deve à lei da natureza material. Podemos aumentar o padrão e a duração da vida até a mais alta qualidade, e ainda assim, por causa da lei da natureza material, seremos infelizes. A razão disso é que a qualidade de felicidade que é adequada para a nossa constituição é diferente da felicidade que se obtém das atividades materiais. A entidade viva é uma partícula diminuta da energia espiritual superior do Senhor, que é Satchitananda Vigraha, e, portanto, tem a propensão
incoercível ao prazer, que é de qualidade espiritual. Para sua infelicidade, ela está tentando inutilmente saciar-se de prazer no ambiente estranho da natureza material. Nenhum arranjo na terra pode fazer feliz um peixe que é tirado da água. Devemos proporcionar-lhe água. Da mesma maneira, a diminuta entidade viva Satchitananda, neste universo material, não pode realmente ser feliz mediante qualquer quantidade de planos concebidos por seu cérebro iludido. Portanto, deve-se dar a ela um tipo diferente de felicidade que seja espiritual em essência. Devemos ter como objetivo e ambição desfrutar da bem-aventurança espiritual e não desta felicidade temporária. Alguns filósofos afirmam que a bem-aventurança espiritual é alcançada pela negação da felicidade e da existência materiais. Talvez a negação teórica da felicidade e das atividades materiais, como propõe Sripada Shankaracharya, seja efetiva para uma parte insignificante da humanidade. Mas o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu propôs o melhor e mais seguro método para que todos alcancem a bem-aventurança espiritual por meio de atividades devocionais. Estas atividades devocionais podem mudar a própria face da natureza material. A ânsia pela felicidade material se chama luxúria, e é certo que, no final das contas, as atividades luxuriosas terão de acabar em frustração. O corpo de uma cobra é muito frio, mas se um homem, querendo desfrutar desta frieza, se enguirrandar com uma cobra venenosa, ele será certamente morto pela picada venenosa da cobra. Os sentidos materiais são comparados a cobras. A indulgência com a felicidade material certamente matará nossa identidade espiritual. Portanto, um homem sensato deve querer descobrir a verdadeira fonte da felicidade. No entanto, para descobrir essa fonte, precisamos de algum conhecimento do que é esta felicidade. Conta-se uma história sobre um homem tolo que nunca provara cana-de-açúcar. Quando perguntou a seu amigo sobre as características da cana-de-açúcar, este lhe informou imperfeitamente que a cana-de-açúcar tem a forma de uma vara de bambu. Em consequência disso, ele tentou extrair caldo das varas de bambu, mas naturalmente se viu frustrado em suas tentativas. Esta é a situação das entidades vivas iludidas, que, na sua busca da felicidade eterna, tentam extrair felicidade deste mundo material, que é não só cheio de misérias, mas também transitório e inconstante. No Bhagavad Gita, no capítulo 8, verso 16, se descreve que o mundo material é cheio de misérias. Krishna diz: do planeta mais elevado, no mundo material, até o mais baixo, todos são lugares de misérias, nos quais repetidos nascimentos e mortes acontecem. Mas aquele que alcança a minha morada, ó filho de Kunti, nunca volta a nascer.
Ambicionar a felicidade é natural e bom, mas a tentativa de extraí-la da matéria inerte, através dos assim chamados arranjos científicos, é uma tentativa ilusória, condenada ao fracasso. Aqueles que estão iludidos não podem compreender isto. O Bhagavad Gita, no capítulo 16, verso 13, também descreve como a luxúria impele a pessoa a buscar felicidade material. A pessoa demoníaca pensa: hoje tenho tanta riqueza e ganharei mais de acordo com os meus planos. Tanta coisa é minha agora e aumentará mais no futuro. Esta civilização ateísta ou sem Deus é um empreendimento colossal forjado para o gozo dos sentidos. Estamos, pois, todos loucos atrás de dinheiro para tentar encher esta concha vazia. Todo mundo busca dinheiro porque este é o meio de obter objetos de gozo dos sentidos. Obviamente, a perspectiva de paz em tal atmosfera, dominada pelo pandemônio da corrida ao ouro, é um sonho utópico. Enquanto existir o mais insignificante vestígio de gozo dos sentidos, ou de desejo de desfrutar dos sentidos, a paz permanecerá mais e mais distante. Isto porque, por natureza, somos todos servos eternos do Senhor Supremo e por isso não podemos usufruir nada com interesse egoísta. Portanto, é necessário que aprendamos a como empregar os nossos sentidos no transcendental serviço ao Senhor e a utilizar tudo a serviço de seu interesse. Isto bastará para promover a paz tão desejada. Nenhuma parte do corpo pode ser por si só feliz. Ela só pode obter a felicidade e o prazer servindo ao corpo inteiro. O Senhor Supremo é o todo e nós somos as partes, mas estamos todos muito ocupados em atividades de interesse egoísta. Ninguém está disposto a servir ao Senhor. Este é o motivo básico de nosso condicionamento na existência material e de nossa resultante infelicidade. Desde o mais elevado executivo em seu escritório no arranha-céu até o varredor de rua, todos trabalham pensando em acumular riqueza, legal ou ilegalmente. Na realidade, tudo é ilegal, pois trabalhar em favor do próprio interesse egoísta é tão ilegal quanto destrutivo. Até o cultivo da realização espiritual em favor do próprio interesse egoísta é ilegal e destrutivo. O importante é que se deve dirigir todas as atividades para a satisfação de Krishna e para o seu serviço. Aqueles que não se ocupam no transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo pensam erroneamente que estão acumulando muito dinheiro dia após dia. Como é dito no Bhagavad Gita, no capítulo 16, verso 12, estando atados por centenas e milhares de desejos, pela luxúria e ira, eles acumulam dinheiro através de meios ilegais para o gozo dos sentidos. Consequentemente,
Embora não haja falta de dinheiro no mundo, há uma escassez de paz. Estão desviando a energia humana em excesso para fazer dinheiro, pois a população em geral aumentou sua capacidade de gastar mais e mais dinheiro. Mas no final das contas, o resultado é que esta inflação monetária irrestrita e ilegal tem criado péssima economia em todas as partes do mundo e nos tem incitado a fabricar armas formidáveis e dispendiosas que destroem o próprio benefício desta desprezível ação de ganhar dinheiro. Os líderes dos grandes países, fazedores de dinheiro, não estão realmente desfrutando da paz, mas sim fazendo planos para se salvarem da destruição iminente pelas armas nucleares. De fato, eles estão jogando enormes quantidades de dinheiro ao mar com os testes e experimentos destas armas terríveis. Estas experiências estão sendo levadas a cabo não só com dispêndios imensos, como também à custa de muitas vidas. Dessa maneira, as nações estão sendo atadas pelas leis do karma. Quando o impulso para o gozo dos sentidos motiva os homens, eles inutilizam todo o dinheiro que ganham, gastando para a destruição da raça humana. A energia da raça humana é assim desperdiçada em desacordo com as leis da natureza material, por causa da aversão que o homem tem pelo Senhor, o qual é, na realidade, o proprietário de todas as energias. A riqueza é adorada e denominada como Mãe Lakshmi, ou a deusa da fortuna. Sua posição é servir ao Senhor Narayana, a fonte de todos os naras, ou seres vivos. Os naras, os seres vivos, também estão destinados a servir a Narayana sob a guia da deusa da fortuna. O ser vivo não pode desfrutar da deusa da fortuna sem servir a Narayana, e, portanto, quem quer que deseje desfrutá-la indevidamente será punido pelas leis da natureza. Estas leis confirmarão que o próprio dinheiro causará destruição ao invés da paz e da prosperidade. O dinheiro acumulado ilegalmente está sendo agora arrebatado aos cidadãos avarentos através de diversos métodos de tributação estatal para o futuro fundo de guerra internacional. Dinheiro que está sendo gasto de uma maneira perdulária e destrutiva. Os cidadãos já não se satisfazem com o dinheiro suficiente para manter bem a sua família e cultivar o conhecimento espiritual, que são ambos essenciais na vida humana. Agora, todos querem quantidades ilimitadas de dinheiro para satisfazer desejos insaciáveis. Em proporção com os desejos ilegais das pessoas, o dinheiro que elas acumulam é tomado pelos agentes da energia ilusória, na forma de médicos, advogados, cobradores de impostos, sociedades, constituições, assim chamados homens santos, fome, terremotos e muitas calamidades semelhantes. Um indivíduo avaro que hesitou em adquirir uma cópia da revista De Volta ao Supremo
gastou milhares de dólares por uma provisão de remédios durante uma semana e depois morreu. Outro homem que se recusou a gastar um centavo no serviço ao Senhor desperdiçou milhares de dólares num processo legal entre os membros de sua família. Há inumeráveis exemplos semelhantes ocasionados pelo ditame da natureza ilusória. Na verdade, esta é a lei da natureza. Se o dinheiro não é dedicado ao serviço do Senhor, ele há de ser gasto como energia desperdiçada na forma de problemas legais ou doenças. As pessoas tolas não têm olhos para ver tais fatos. Por conseguinte, as leis do Senhor Supremo as enganam. As leis da natureza não nos permitem aceitar mais dinheiro do que é necessário para a nossa apropriada manutenção. Há um amplo arranjo da lei da natureza para prover cada ser vivo com seu devido quinhão de alimento e abrigo. Mas os desejos insaciáveis dos seres vivos têm perturbado a disposição de todas as espécies de vida que o Pai Todo-Poderoso criou. Pelo arranjo do Senhor Supremo, existe um oceano de sal, porque o sal é tão necessário para o ser vivo. Da mesma maneira, Deus fez arranjos para que exista ar e luz suficientes, que são também essenciais. Qualquer pessoa pode obter qualquer quantidade de sal da mina natural, mas constitucionalmente não podemos tomar mais sal do que necessitamos. Se tomamos muito sal, estragamos a sopa. Se tomamos pouco sal, nosso alimento fica sem gosto. Por outro lado, se tomamos apenas o que necessitamos, nosso alimento é saboroso e ficamos saudáveis. Atualmente, há uma grande preocupação pelo fato de que nossos recursos naturais estão se poluindo e se esgotando. Na verdade, há uma ampla provisão, mas devido ao abuso e à cobiça, tudo está se arruinando. O que os conservacionistas e ecologistas não entendem é que todas as coisas continuarão se deteriorando por causa dos desejos insaciáveis da humanidade, a menos que se adote este processo da consciência de Krishna. Sem a consciência de Krishna, não é possível existir paz em nenhum nível de existência. Portanto, o homem sofre devido a seus desejos e luxúrias insaciáveis. Não é só o homem que está sofrendo. O planeta no qual ele reside, sua mãe terra, representada no Srimad Bhagavatam pela mãe vaca, também está sofrendo. Certa vez perguntaram a um Swami bem conhecido na Índia se o responsável pelos sofrimentos da humanidade é Deus ou a providência. O Swami respondeu que todos estes sofrimentos eram passatempos ou lila de Deus. O interrogador prosseguiu perguntando por que estaria a entidade viva posta sob os ditames da lei do karma. O Swami não pôde responder satisfatoriamente a estas perguntas de seus inquiridores. Os monistas e os impersonalistas, que só pensam em termos da unidade das entidades vivas com o Senhor Supremo, não podem dar respostas satisfatórias a tais perguntas. Respostas imperfeitas assim não podem satisfazer o coração
de uma entidade viva. O Senhor é descrito em todas as Escrituras como Lila Purushottama, ou seja, a personalidade de Deus que, por sua própria natureza, está sempre ocupado em passatempos transcendentais. No Vedanta Sutra, ele também é descrito como Anandamayo Vyasat. Os monistas e os impersonalistas tentam com grande dificuldade explicar este sutra de diversas maneiras para corroborar sua imperfeita teoria de unidade e impersonalidade. Contudo, permanece o fato de que uma pessoa não pode desfrutar de Ananda, prazer, sozinha, que a variedade é a mãe do prazer, é um fato bem conhecido. As cidades, por exemplo, são consideradas atrativas se contêm uma variedade de coisas. As entidades vivas são atraídas naturalmente por variedade, por ruas atrativas, prédios, cinemas, parques, veículos, negócios, empregos, alimentos e etc. Apesar de toda esta variedade, o poeta inglês Cowper disse uma vez: o homem fez a cidade, mas Deus fez o campo. O campo também está cheio de variedade natural, numa forma singela, ao passo que na cidade essa variedade se exibe de uma maneira científica e modernizada. Poetas como Cowper se sentem atraídos pela variedade do campo, e as pessoas prosaicas que vivem na cidade se sentem atraídas pelas coloridas variedades manufaturadas pelo homem. De qualquer forma, é a variedade que atrai as pessoas, tanto no campo quanto na cidade. Esta é a explicação apropriada do verso do Vedanta Sutra. Os assim chamados swamis frequentemente se sentem atraídos pelas cidades e muitas vezes procuram um tipo de prazer na sociedade e na amizade feminina. Geralmente, eles não se sentem atraídos pela beleza natural das florestas, embora possam se fazer passar por homens que estão destinados a viver nas florestas. Esses swamis buscam variedades de prazer na matéria, porque não têm informação da variedade da vida espiritual. Por um lado, eles desfrutam da variedade material, e por outro, negam a variedade espiritual do absoluto. Por estarem comprometidos com a teoria do monismo ou do impersonalismo, eles negam que tudo que possa pertencer à matéria pode pertencer ao espírito também. Segundo eles, o espírito é a negação da matéria. De qualquer modo, o fato é que o espírito não é uma negação da matéria, mas a matéria é um reflexo pervertido do espírito. O verdadeiro prazer da variedade existe no espírito, sem a relatividade ilusória. Por outro lado, a matéria inerte, em associação com o espírito dinâmico, manifesta uma representação falsa ou um reflexo pervertido da genuína variedade espiritual que a classe monista dos ditos swamis nega tão obstinadamente. Como se afirmou anteriormente, o Senhor Supremo é Satchitananda Vigraha, alegre por natureza, e de tal modo ele se expande através de suas diferentes energias, partes e porções plenárias diferenciadas.
O Senhor Supremo é a verdade absoluta e Ele é único e incomparável, mas Ele também abrange suas diferentes energias, partes e porções plenárias que são simultaneamente iguais a Ele e diferentes dele. Por Ele ser alegre por natureza, Ele se expande de diversas maneiras, e as atividades dessas expansões são denominadas seus passatempos transcendentais ou sua lila. Contudo, estes passatempos não são inertes e sem finalidade. Eles manifestam pleno sentido, independência e liberdade da ação e da reação. As complexidades das ações e reações das diversas energias da verdade absoluta constituem o tema de uma grande ciência denominada a ciência transcendental de Deus. E o Bhagavad Gita é o ABC, ou o livro primário de conhecimento para estudantes interessados nesta ciência. Todo ser humano inteligente deve se interessar por esta ciência transcendental. Na verdade, de acordo com as opiniões dos sábios, a vida humana está destinada unicamente a aprender esta ciência. As palavras de abertura do Vedanta Sutra proclamam: agora é tempo de indagar sobre o Brahman. A vida humana é, por natureza, cheia de sofrimento, e as formas de vida inferiores são ainda mais miseráveis. Qualquer homem sensato, com um juízo propriamente discriminativo, pode compreender que a vida no mundo material está cheia de misérias e que ninguém está livre das ações e reações dessas misérias. Esta não é uma visão pessimista da vida, mas é um fato real de que não nos devemos descuidar. As misérias da vida dividem-se em 3 categorias, a saber, as misérias que se originam do corpo e da mente, as misérias que se originam de outras entidades vivas e as misérias que se originam devido a calamidades naturais. Um homem sensato deve cuidar de eliminar essas misérias e, desse modo, tornar-se feliz na vida. Pelo menos inconscientemente, todos nós estamos tentando alcançar a paz e a libertação dessas misérias. Nos círculos intelectuais elevados, as pessoas tentam livrar-se dessas misérias através de planos e projetos engenhosos. Mas o poder que frustra todos os planos e projetos, até mesmo da pessoa mais inteligente, é o poder de Maya, ou seja, a energia ilusória. A lei do karma, ou o resultado de todas as ações e reações no mundo material, é controlada por esta energia ilusória todo-poderosa. As atividades desta energia funcionam de acordo com princípios e regulações e agem conscientemente sob a direção do Senhor Supremo. A natureza faz tudo com plena consciência. Nada é acidental ou sem finalidade. Esta energia material também se chama Durga, porque indica uma força muito difícil de sobrepujar. Ninguém pode sobrepujar as leis de Durga com qualquer quantidade de planos infantis.
Livrar-se dos sofrimentos da humanidade é um assunto simultaneamente muito difícil e muito fácil. Enquanto as almas condicionadas, que estão elas mesmas atadas pelas leis da natureza, manufaturarem planos para se livrar destas três classes de misérias, não haverá solução. A única solução efetiva menciona-se no Bhagavad Gita e temos de adotá-la na prática da vida para nosso próprio benefício. Nos passatempos do Senhor Supremo, não encontramos as três classes de misérias da natureza material. Como se mencionou anteriormente, ele é eternamente feliz e seus passatempos transcendentais não são diferentes dele. Por ele ser a verdade absoluta, seu nome, sua fama, sua forma, suas qualidades e seus passatempos são todos idênticos a ele. Portanto, seus passatempos não podem ser equiparados aos sofrimentos da humanidade, como querem afirmar os ditos swamis. Os passatempos do Senhor Supremo são transcendentais às misérias e sofrimentos verdadeiros dos seres humanos. O abuso do poder de escolha ou a pequena independência que se dá às almas individuais causam os sofrimentos da humanidade. Os swamis fraudulentos ou especuladores mentais, para permanecerem coerentes com a teoria do monismo, têm que fazer passar as misérias da humanidade por passatempos de Deus. Mas, na verdade, estas misérias são apenas devidos castigos que Mayadevi inflige às almas condicionadas desorientadas. Como entidades vivas, somos partes integrantes do Senhor Supremo. Na verdade, pertencemos realmente à sua energia superior. Assim, podemos ingressar em seus passatempos transcendentais em nosso estado de vida não condicionado. Mas enquanto estamos condicionados pelas leis do karma, em contato com a energia inferior, nossos sofrimentos são nossas próprias criações, que nascem de um grosseiro abuso de nossa pequena independência. Os monistas impersonalistas desencaminham as pessoas argumentando que as três classes de misérias são uma parte dos passatempos do Senhor. Tais impersonalistas e monistas desencaminham seus seguidores porque pensam incorretamente que o Senhor Supremo e as almas individuais são iguais em todos os aspectos. É verdade que, em qualidade, as almas individuais são iguais ao Senhor Supremo, mas não em quantidade. Se a alma individual fosse quantitativamente igual ao Senhor Supremo, ela jamais estaria sujeita às leis da natureza material. A natureza material está subordinada à vontade do Senhor Supremo e, portanto, ele não pode estar sujeito às leis da natureza material. É contraditório para o Senhor estar sujeito às leis de sua própria energia inferior. Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 7, ó conquistador de riquezas, Arjuna, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim, assim como as pérolas ensartam-se em um cordão. Novamente, no capítulo 7, verso 13, Krishna diz,
Iludido pelos três modos, bondade, paixão e ignorância, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou além destes modos e sou inesgotável. No capítulo 16, verso 19, o Senhor Krishna diz: as almas individuais que são colocadas nas misérias do mundo material sofrem as reações resultantes de suas atividades não autorizadas. Então o Senhor Krishna diz: aqueles que são invejosos e malévolos, que são os mais baixos entre os homens, eu os arrojo no oceano da existência material, em diversas espécies demoníacas de vida. As partes integrantes estão destinadas a servir ao todo. Quando abusam de sua independência, elas ficam sujeitas às misérias das leis da matéria, exatamente como os criminosos estão sujeitos à ação da polícia. O Estado considera que seus cidadãos são suas partes integrantes, e quando um cidadão abusa de sua independência relativa, o Estado o entrega à autoridade policial. A vida de um cidadão fora da prisão e a vida de um cidadão dentro da prisão não são a mesma coisa. De modo semelhante, os sofrimentos das entidades vivas dentro da prisão da natureza material não podem ser equiparados aos passatempos do Senhor Supremo que existem na liberdade absoluta de Satchitananda. Nenhum governo quer que seus cidadãos procedam de tal modo que devam ser presos e sofrer atribulações. A prisão é indiscutivelmente construída pelo governo do Estado, mas isto não significa que o governo esteja ansioso por ver os seus cidadãos dentro dela. Indiretamente, os cidadãos desobedientes forçam o governo a construir a prisão. Ela não é feita para o prazer do governo, que tem de gastar uma grande quantidade de dinheiro para construí-la e mantê-la. Pelo contrário, o governo teria muito prazer em demolir todas as prisões, caso não houvesse cidadãos desobedientes ao Estado. Do mesmo modo, o Senhor Supremo criou este mundo material, mas o Senhor Supremo não deseja que as entidades vivas estejam postas nele. As próprias entidades vivas tomam esta decisão. Por conseguinte, os residentes deste mundo material diferem daqueles que se ocupam eternamente nos passatempos transcendentais do Senhor Supremo. Os monistas impessoais não têm informação da vida independente e completamente desenvolvida no reino espiritual eterno. Segundo eles, o reino espiritual é simplesmente vazio. É a mesma coisa que prisioneiros pensarem que não há vida fora da prisão. A vida fora de uma prisão está certamente livre de todas as atividades da prisão, mas não é desprovida de atividades. A alma é eternamente ativa por natureza, mas os impersonalistas tentam negar as atividades da alma no reino espiritual. Assim, eles compreendem erroneamente que as misérias da vida na prisão são os passatempos do Senhor Supremo. Isto se deve a seu pobre fundo de conhecimento. O Senhor não cria jamais as ações e reações
de uma alma individual. O Bhagavad Gita define este assunto claramente no capítulo 5, versos 14 e 15, da seguinte maneira: o espírito corporificado, mestre da cidade de seu corpo, não cria atividades, não induz as pessoas a agirem, nem cria os frutos das ações. Tudo isto se desenvolve pelos modos da natureza material. Nem tampouco o Espírito Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de ninguém. Entretanto, os seres corporificados estão confusos por causa da ignorância que encobre seu conhecimento verdadeiro. Estes trechos deixam claro que não se pode comparar os sofrimentos da humanidade com os passatempos do Ser Supremo, e que tampouco o Ser Supremo é responsável por eles. O Senhor jamais é responsável pelos vícios ou virtudes de ninguém. Se praticamos ações viciosas, somos postos em condições cada vez mais aflitivas, enquanto que a prática de ações piedosas nos situa no caminho da felicidade. Desse modo, o homem é o arquiteto de suas próprias aflições ou felicidade materiais. O Senhor não quer que a entidade viva se envolva nas reações das atividades, quer sejam boas ou más. Ele quer simplesmente que todos voltem para casa, de volta ao Supremo. Se não despertarmos para a nossa relação eterna pura com Deus, estaremos certamente confusos em nossas ações. Com respeito ao certo e ao errado, todas as nossas ações são executadas na plataforma da ignorância. Devemos elevar-nos à plataforma do conhecimento puro, que é a realização pura de que somos os servos eternos do Senhor Supremo e os desfrutadores de seus passatempos transcendentais. O Senhor Supremo é o amo desfrutador destes passatempos, e nós somos os servos desfrutadores. Como se descreve no Bhagavad Gita, no capítulo 10, verso 10, só se pode alcançar o conhecimento transcendental através do serviço devocional transcendental. Krishna diz: para aqueles que constantemente se devotam e me adoram com amor estático, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Só podemos conhecer o Senhor Supremo como Ele é, prestando esse serviço devocional, e não através da mera aquisição de uma carga de conhecimento discriminativo. Quando conhecemos realmente a personalidade de Deus, podemos então entrar em seus passatempos. Este é o veredito de todas as Escrituras reveladas. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol.